E o pessoal aí, online, né? Tá ao vivo? Não, né? Bom, então depois vão assistir. Bom, então vamos lá aprender esse tema tão maravilhoso. O que acontece com as nossas existências quando a gente vai vivenciando na cronologia reencarnatória? A gente, por vezes, não percebemos nós que a gente mais reclama ou mais se vitimiza em relação à reencarnação? O que vocês acham, hein? Não existe um vitimismo achando, nossa, mas por que acontece isso comigo? Por que a minha vida é assim? Não é? Por que eu estou alocado aqui? Né? Isso denota, muitas das vezes, esse vitimismo, ou mesmo a questão da reclamação, compreende que nós não estamos aceitando-a. Não somos seres resignados em relação à nossa experiência reencarnatória. Olha só, então vitimizar, reclamar, denota não aceitação. Não aceitação. E somos todos nós. E invariavelmente nós nos pegamos reclamando da nossa existência, como se ela estivesse errada. Vamos ver isso? Quer ver? Reclamamos do nosso corpo físico, gente? Queria ter o cabelo liso, os olhos verdes. Queria ter 1,90 m. Como se na hora do planejamento houve uma pane no equipamento de moldar o corpo e deu tudo errado. Mas já que fez assim, vai assim mesmo. Será que é assim? A gente ajeitou assim, vai assim mesmo. Está na hora, né? A cor, a raça, a nacionalidade, a família que vai vincular, né? A nossa condição financeira, o que vocês acham, hein? Aí então que, meu Deus, Deus errou, era para eu vir rico, né? E a gente percebe, né, que é assim que a gente faz durante a existência. Todos nós, não tem jeito. Num ponto da vida a gente reclama ou vitimiza, como se algo estivesse errado. Olha só que interessante, né? Então, o fato, gente, eu gostaria, porque a gente não vai lembrar de tudo que vamos ouvir aqui hoje, mas eu gostaria de um pedido que a espiritualidade vai estar acudindo cada um. Não precisa preocupar em decorar, preocupe em sentir. Embale seu sentimento com essa lição, porque nós viemos aqui para isso, para sentir esse evangelho dentro de nós. Então, chega um certo ponto da vida de todos nós, que a gente vai olhando a existência e fala assim, gente, mas parece que tudo acontece comigo. Eu saio de um problema, acontece outro. Eu saio de uma questão, vem outra. Não é assim? Parece que em certos momentos da vida tudo vai acontecendo. Parece que a gente é um para-raio de atrair tudo. Aí você olha assim para Deus e fala assim, Deus, mas espera aí, o senhor não errou não? Tem outro Alexandre, veja bem, eu sou o Alexandre Landim, mas tem o Alexandre Silva, o Alexandre Gonçalves, o Alexandre Ferreira, tem outros Alexandres, mas parece que está mandando tudo para um Alexandre só. Já imaginou isso? Isso é um problema sério, que a gente pensa que está vindo erroneamente, está vindo só no meu CEP, só no meu endereço, as coisas, e nós sofremos. Para começar a compreender, quem tem o Fonte Viva em casa? É uma obra muito interessante de Emmanuel. Nessa obra, na lição 129, intitulado Guarda a Paciência, Emmanuel extrai de um pequeno trecho de uma carta de Paulo aos Hebreus, destacada assim, Paulo escrevendo aos Hebreus: guarda a paciência, porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha que lindo, gente. Guarda a paciência,
Porque depois de haver desfeito a vontade de Deus. Gente, a reencarnação é uma vontade de Deus. Como iremos passar por ela, embora temos o livre-arbítrio, ela é moldada por todos os fatores para que se concretize a vontade magnânima de Deus. Então é necessário guardarmos a paciência e compreendermos que iremos sim alcançar a promessa, porque é no final dessa lição que Emmanuel nos fala assim, nos dirige assertivamente para todos nós. Alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, necessário é liquidar com paciência as dívidas contraídas perante a lei. Estão entendendo, gente? Então existe a reencarnação, existe a oportunidade de refazimento, de reparação, para depois, fazendo essa vontade de Deus, eu possa alcançar uma promessa. Um simples exemplo. Pensa numa mulher que abortou várias reencarnações. Ela vai chegar numa existência e vai despertar nela a grande vontade da maternidade. Mas vejam a vontade de Deus no sentido pedagógico, do ensino que necessitamos para crescer o espírito imortal. Ela vem privada da maternidade. E nós sabemos que as privações que temos nos faz valorizar. É assim que muitos vêm privados de certas condições financeiras, é assim que muitos vêm privados dos relacionamentos, é por isso que muitos vêm privados de partes físicas, orgânicas, fisiológicas, é por isso que muitos vêm com determinadas doenças, patologias, para aprender a valorizar, para dar mais valor. E isso não tirando a possibilidade do trabalho, de soerguimento do espírito. Mas vocês compreenderam, gente? Porque é fazer essa vontade de Deus que consiste o princípio da reencarnação. Quando a gente faz um comparativo de lei divina, a lei dos homens é uma lei imperfeita, porque é feita por espíritos imperfeitos, não é? Tanto é que toda lei humana, o que tem ali depois da lei? Uma emenda. E é mais uma emenda. E é mais uma emenda. E é mais uma emenda. Tem lei que tem mais de 100 emendas. E não ficou perfeita. E a lei de Deus? A lei de Deus é imutável. Não muda. Ela é para todo o universo. Ela é imutável, ela é justa, ela é perfeita. Não precisa de emendas. Não precisa. E é interessante que, olha a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Por que os espíritos têm que encarnar? Se colocar dentro de um corpo físico. Qual o objetivo disso? E olha a resposta dos espíritos para a gente entender. Deus impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Eu gosto muito quando os espíritos citam a palavra impõe, porque a encarnação dos espíritos é uma imposição de Deus. Se é uma imposição, logo é uma lei que ninguém está isento. E há muitos que, quando retornam invariavelmente ao mundo espiritual, principalmente às vezes espíritas, falam assim, não, eu quero, igual a amiga minha, eu quero desencarnar, eu quero ficar uns 500 anos para lá, quero voltar tão cedo. Tadinho. Quando chega lá, dá uma pressa, mas dá um arrepio de pressa, porque percebe muitas coisas. A gente vai ver isso aqui hoje. A gente vai ver isso aqui. A questão 1 do Livro dos Espíritos, gente. Então, encarnação é imposição, correto?
Estamos aqui sob uma imposição, que é uma lei de Deus. Então, já nos esclarecendo, está tudo certo, gente. Está tudo muito perfeito. Você pode não estar querendo não ver. A materialidade te ensegueceu. As suas aspirações, os seus desejos, as suas futilidades, o seu jeito de ver a vida é que não está notando o quão certo está. Porque Deus, quando impõe a encarnação aos espíritos, tem um fator de olhar o espírito. A matéria é secundária e está no livro dos espíritos. É como aquele soldado que sai com uma farda para a guerra. Levou tiro, passou em arame farpado, passou em lama, pegou chuva, sol. A farda ficou um trapo. O general está preocupado com a farda ou com o soldado? Percebe? Então Deus está preocupado com os espíritos e não com a farda. Interessante, né? E é por isso que na questão 1 do livro dos Espíritos menciona uma pergunta tão que nós conhecemos, né? Que é Deus? E como a gente nos falta faculdade para compreender a dimensão de um Deus, quando a gente pensa em Jesus, é possível imaginar a capacidade mediúnica, intelectual, de inteligência, de iluminação de um Cristo? Nós não temos essa condição. A gente não tem condição de dimensionar isso. Por exemplo, quando Jesus, na crucificação, olhou para o alto e falou: Pai, livra-me desse cálice, afasta-me desse cálice. Muita gente atribui que Jesus estava com medo da desencarnação, com medo da desencarnação, como se um ser crístico pudesse estar com medo de morrer. Então a gente percebe como é diminuta as nossas compreensões em relação a seres espirituais. Nós somos muito pequenos. Então quando Kardec coloca que é Deus, ele responde os espíritos para Kardec: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se é inteligência suprema, tudo que Deus constitui é supremo e é embasado em profunda sabedoria e justiça. E é isso que acontece com nossas reencarnações, porque quando permitido uma reencarnação, não tem somente o teor da justiça, tem o do sentimento, que é o amor. Os dois. Justiça e amor. Já nas nossas leis, vincula-se somente o quê? A justiça. Por isso que é imperfeito. Não é feito por uma força suprema de inteligência. É feito por princípios inteligentes que somos nós. Então você vai pegar os dois ingredientes, justiça e amor, vai bater no liquidificador. Agora tenta separar um do outro. Você não consegue. E é isso que acontece com as nossas reencarnações. Nós reencarnamos mediante justiça e amor. Por isso é perfeito. Quem sabe a gente vai conseguir sair daqui hoje aceitando mais a nossa existência física. Gente, aceitar a reencarnação não é cruzar os braços e falar assim: não, não vou fazer mais nada porque tem um determinismo, é para eu aceitar isso aqui mesmo. É isso, gente? Não. Você pode melhorar em todos os aspectos, mas não é tudo que vai dar certo. Não adianta. Se tiver no seu perispírito, na sua vibração,
registrado na consciência do ser, muitas coisas não isentarão de passar. Não adianta. Você pode bater cabeça, não vai dar certo. Acontece com muita gente. Por exemplo, um exemplo interessante. Tem gente que casa 20 vezes. Que busca isso como algo assim, nossa, eu preciso. Errou demais na existência. E um casamento, 2 casamentos, 3 casamentos, o trem não vai de jeito nenhum. Uma profissão, não vai para frente, num ano, a coisa não vai. É punição de Deus? Não. Não é punição. E nós sabemos, no íntimo da nossa alma, com a longevidade, nós vamos apercebendo muitas questões reencarnatórias inerentes a nós. Tem coisa que eu consigo modificar, mas tem coisas que não. Guarda a paciência, porque depois de haver desfeita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Reflete isso agora na sua vida. Você vai refletir isso agora na sua vida. Tem coisa que é possível mudar. Tem coisa que não é possível mudar. E tem coisa que Deus faz mudar para você ter uma outra ótica da sua existência. E você nem imaginava que isso aconteceria na sua vida. É mão de Deus. Lembra Madalena? Prostituta, abusava do corpo físico. O que Jesus fez com ela? Você vai cuidar de leprosos. Você vai cuidar de irmãos inválidos. Ela então deixa de utilizar o amor, o sentimento, o amor entre aspas, para a sexualidade, e aquela energia ela vai deslocar para amar irmãos em dificuldade. Percebe? Saulo tinha uma grande força para um lado. Jesus, ao encontro com ele, redireciona Saulo. Kardec, um gênio na matemática, na literatura, nas letras, em tantas disciplinas. O que Jesus fez para ele? Direcionou ele para codificar uma doutrina espírita. Então logo fez, desencarnou. Tão logo fez, desencarnou, cumpriu a missão. Percebe, gente? Não é para tirar os nossos sonhos, os nossos desejos, mas é nos situar na existência. Porque tem gente que fica igual criança, até fica velhinho, atrás de ilusões, perdendo oportunidades de elevação espiritual em coisa muito maior. Muito maior. E aí, de repente, nessa fase da vida, você ainda olha assim, mas quantos fazem tantos males e passam ilesos na terra? A gente olha muito isso, né? Fulano foi assassino, fulano aprontou, corrupto, fez isso, fez aquilo e ficou ileso, né? É porque a gente, no nosso íntimo, a gente gosta de uma justiça que é só justiça, que não é amor. Então Jesus sabe quando tirar esses da terra, não é? E agora está acontecendo em larga escala. Está na última questão do livro dos Espíritos. Os espíritos do mal que a terra ceifa a cada dia. Nós sabemos disso. A transmigração de almas para mundos inferiores. E olha que Deus é bom. Está deixando uma casinha nova para eles. Um mundo novo. Tudo bem que é caverna, tem dinossauro, tem estegonossauro, né? Vai ter que caçar, não tem micro-ondas, não tem Netflix, tudo bem, mas tem uma casinha para esses. Então, Deus toma conta de todo mundo.
Só que o que a gente faz na terra, gente, fica plantado, sedimentado no perispírito. Isso não tem jeito de se esconder. Por isso, quando a gente chega no mundo espiritual, né, dá vontade de colocar um capuz, né, e ficar lá escondidinho, né? Porque não tem como esconder. Não tem como. Tudo fica transparente. E um dia, a gente sabe, virá a colheita. Tem uma obra, até eu estava relendo ela, que eu gosto muito, que é o Céu e Inferno. E no Céu e Inferno tem uma parte que chama Código Penal da Vida Futura. Olha que a doutrina espírita é maravilhosa, né? Você pega uma obra, você vai em outra e tudo vai fechando. Então, no Céu e Inferno, que é uma das obras primeiras de Kardec, tem um item lá que chama Código Penal da Vida Futura. São 33 códigos. Eu trouxe o item 3 para nós, que a gente acha que vai ficar ileso, que não tem consequência, está aprontando na terra e parece que está ficando melhor para aquela pessoa. Quanto mais apronta, parece que mais bem de vida está. E a gente fica só de olho, né? Aqueles cotovelinhos assim coçando, a invejinha ficando meio, querendo acentuar. E aí no item 3 diz, olha só, gente, presta atenção. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis e inevitáveis. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências. Tem uma imperfeição? Está carregando a consequência junto. E é deplorável e inevitável. Quanto mais imperfeições, mais sofrimentos. Se eu tenho 10 imperfeições, gente, eu tenho 10 sofrimentos. É assim. É na mesma proporção. Por isso, na questão 133A, os espíritos vão dizer, bom, Kardec pergunta, mas então de que adianta aos espíritos terem seguido a roda do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corpórea? Eu vejo a existência, eu fui bom, eu procurei procurar esse caminho, eu procurei fazer o melhor, ajudar com cestas básicas, ir na casa espírita, ajudar meu irmão, não julgar, praticar a caridade. Eu procurei levar uma vida trilhada do bem, mas eu não estou isento dos sofrimentos corpóreos, nem assim eu estou isento, porque a gente às vezes vai numa vibe de, pelas nossas atitudes, querer que Deus nos isente das vicissitudes e dos sofrimentos. Isso acontece muito. É como se fosse uma barganha. Ó, eu vou fazer o bem aqui, Deus, mas aquela doença o senhor já pode isentar, aquele cunhado difícil, quer levar ele para a eternidade, eu vou levar. A gente já quer ficar livre. É mais ou menos isso que o está falando. Só que os espíritos respondem, qual que é o objetivo se você está no bem e mesmo assim suportar as vicissitudes da terra, da vida? Eles assim chegam mais rapidamente ao objetivo. Além disso, os sofrimentos da vida muitas vezes são consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeição tem, menos tormento sofrerá. Porque na verdade o bem, ele nos atenua, mas não retira as nossas imperfeições. Se você vem aqui temporariamente nessa casa espírita, fazer a caridade consigo mesmo, atenuou. Estamos aqui agora, não, agora eu não vou pensar mal, não vou fazer mal a ninguém, eu estou aqui agora só prestando atenção na palestra. Não atenuou? Atenuou, você ficou 1 hora sem fazer mal. Acredite, 1 hora que você não está pensando besteira, não está pensando mal de ninguém e não está fazendo mal a ninguém. É assim, atenuou, está ótimo. Mas passar pelas vicissitudes da terra, compreende você chegar mais rápido ao objetivo. Bem mais rápido. Acredite. Quantos não compreendem isso? Quantos se vitimizam? Quantos reclamam? Quantos revoltam? Reclamam, revoltam e vitimizam. E às vezes você fala assim,
chega no ponto da vida e diz, não, mas se eu pensasse assim lá atrás, não, eu seria outro espírito. Mas não é assim que funciona. Porque você só chegou onde você está agora, porque a vida foi te conduzindo para chegar onde você chegou agora. Seria uma beleza, não? Se eu, hoje, nessa condição psicológica, emocional, espiritual que eu estou, eu estivesse lá com meus 12 anos. Mas aí vem a beleza da justiça da reencarnação. Por quê? Tão logo desencarne, tão logo voltarei com esses princípios dentro de mim. Olha que bênção. Se você está pensando que você tinha que ter essa capacidade toda lá atrás, você pode pensar assim agora, não, quando eu desencarnar e quando eu reencarnar, quanto melhorado eu estarei. Percebe? É isso. E aí, para a gente entender uma coisa, tem um livro que chama Religião dos Espíritos. E numa comunicação mediúnica, num trabalho mediúnico com o Chico Xavier, inclusive foi no dia 13 de fevereiro de 1959. Estava aquela reunião mediúnica e Emmanuel se expressou ali e escreveram algo interessante intitulado Examina a própria aflição. A gente vai fazer um exame agora da própria aflição, para a gente entender, porque é muito profundo isso aqui, gente. Examina a própria aflição. Você já examinou sua aflição? Eu não sei qual é, mas todos temos aflição. Já examinamos ela? Olha só. Diz Emmanuel, examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. O que quer dizer isso? A nossa aflição nos leva a chorar, copiosamente. Tempestade emotiva. Quantas aflições nossas já não nos levaram a chorar? Eu sei das minhas. Eu sei. Quantas madrugadas, quantos finais de semana, quantas incompreensões que eu não tinha da minha existência e eu chorava amargamente por isso, gente. É chorar de lágrima mesmo, gente. De berrar, de urrar. Só que eu não examinava a minha aflição. Nunca examinei. E a doutrina nos ensina a examinar a aflição. Para quê? Para que não se converta a inquietude daquela aflição em arrasadora tempestade emotiva. Olha que consolo, que coisa mais bela. E aí fala, a aflição do egoísmo, porque cada uma tem nome, cada aflição tem um tipo e um nome. A aflição do egoísmo, a egolatria. Ou seja, você ser ególatra é muito sofrível. A aflição do vício, seja qual vício for, chama-se delinquência. Por que a gente sofre com determinado vício? Porque a gente se tornou um delinquente em relação àquele vício. Como você deu uma palestra uma vez, a pessoa, não tem vício nenhum, eu não fumo, eu não drogo, eu não gosto de bebida, tá? Eu não dirijo em alta velocidade. Aí eu perguntei assim, e quanto ao julgamento, à indulgência? Isso aí é complicado. Como minha língua fala mal dos outros, como meu pensamento julga as pessoas. Então, a aflição do vício chama-se delinquência. A aflição do crime chama-se remorso. Por quê? Se a pessoa está na criminalidade, mais cedo ou mais tarde, ela vai sentir o peso do remorso. Arrependimento, culpa, remorso. Quer ver? Os ladrões que foram crucificados junto de Jesus passaram a vida toda na criminalidade. Do ladinho de Jesus, o remorso estabelecido por um deles. Porque a gente fica vendo as pessoas, não, mas que tanto de assassinato, que tanto de homicídio, que tanto de feminicídio, que tanto de político corrompendo, que é a criminalidade. A gente acha, não sofrem não? Esse povo não sofre não? Sofre.
Cada aflição tem a sua consequência. E tem um nome para isso. A aflição do fanatismo. Imagina um espírita fanático. Chama-se intolerância. O intolerante sofre. Por quê? Não tem convivência. Não convive com ninguém. Quem é intolerante, seja com qualquer coisa, não tem convivência, é muito infeliz. É muito infeliz. Se você é fanático por um time, a gente está vendo aí. Se você é fanático por certo tipo de música, se você é fanático por tecnologia, olha o que acontece com o fanatismo com a tecnologia. Vocês acham que não sofre, não? Então já tem o sofrimento. E a gente fica assim, gente, parece que as pessoas não sofrem na Terra. Como sofre? Meu Deus, como sofre? É porque dissimulam. Dissimulam. A aflição da inveja, o despeito. Nossa, despeito de tudo. Tem inveja de tudo. É despeitado. Não sofre, gente? Sofre. Porque mais se limita a tentar por um esforço próprio conseguir. Nem que seja para copiar. E são várias, gente. Não dá para ler tudo por causa do horário, mas são várias, Miguel. Tem um punhado. Aflição da vaidade chama-se loucura. Aflição da vaidade chama-se loucura. É para não ser vaidoso? Não. É para não chegar à loucura. E o que a gente vê hoje? Se já viu uma mulher, uma atriz da televisão, eu não reconheci a atriz. Ela estava parecendo um cor de tamborim. Esse cara que estava. O seio tinha 500 litros. Mas eu nem sei como é que é 500 litros não, né, gente? ML, né? Litro é demais também, né? Uma ordenhadeira, uma vaca holandesa. Mas eu olhei a atriz e falei, gente, pelo amor de Deus, que loucura. Né? E acontece na Terra, a vaidade é tão grande, pessoas que vão nas academias buscar corpos perfeitos e enfiam em anabolizante. A culpa da vaidade vira uma loucura. Loucura, a pessoa fica louca com aquilo. E só vive aquilo. É sério, gente. Tem que ter vaidade? Sim, cuidar do corpo, como diz Kardec lá no capítulo 17, Sede Perfeitos. Mas com ponderação. Mas a atualidade nossa aqui hoje, buscando os corpos perfeitos, virou loucura. Ou seja, a qualquer preço. Não importa. Quantos não morrem na sala de cirurgia? Não tinha nem condição orgânica para submeter-se a uma cirurgia. Está aqui, ó. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do ciúme. Chama-se desespero. Gente, o ciumento sofre, porque é desesperador. Inseguro o tempo todo, desconfiado o tempo todo, infeliz o tempo todo. Então olha o que Emmanuel está trazendo para nós. Cada aflição traz uma consequência. Então a gente vem aqui na quarta-feira para a gente lidar com essa aflição. Saber entender esses processos, como diz Emmanuel aqui para a gente, né? Examinar a própria aflição. Se a gente chegou aqui aflito com alguma coisa, hoje vamos examinar, peraí, deixa eu examinar essa aflição. E dentro desse exame, não permitir que se converta essa inquietude minha em arrasadora tempestade emotiva. Porque a gente descontrola de tal maneira que não tem como nem dar acesso à espiritualidade. Não dá acesso a isso. Mas vocês percebem que, como Deus, Jesus, Ele é maravilhoso em relação à justiça da reencarnação, que dá a cada um segundo as vossas obras. A cada um segundo as vossas obras. E no item 3 do Evangelho, lá na justiça das aflições, no capítulo 5, por que uns sofrem mais que os outros? Será que não tem justiça nisso não?
Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, que é na riqueza? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. E diz: mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ou seja, o bem e o mal parece que é tudo errado, está mal repartido. Está mal repartido, né? Ver homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. Acontece na terra. A gente não vê isso? Gente boa, gente do bem, sofrendo. Eu vou dar um exemplo simples. Por que Deus permitiu que o Chico Xavier venha com tantas doenças? Ele já veio de uma família pobre, 16 irmãos, pobre, mas muito pobre, vim com muitas doenças, e feio. Ele mesmo se achava. Chico Xavier não é bonito, não é aquele homem, não, que beleza, né? Não é? Então ele veio pobre, com muita doença e feio. Não é possível. Mas olha só o que ele fez da reencarnação dele. Está aqui a resposta para nós, gente, das indagações do capítulo 33 do Evangelho. E ele não objetivou o que ele veio cumprir? Aí eu fico perguntando, se tivesse vindo bonito, meu Deus do céu, pensou ele vindo aí um Janequine da vida, hein? Já pensou um Chico Xavier com aquela sabedoria e um Janequine? Não ia aguentar não, coitado. Não ia dar certo não. Já pensou ele Janequine rico? Já pensou ele Janequine rico e sem doença? Não, aí não dá. Não, aí não dá não. Então eu quero que você olhe para você, para a sua existência, para a sua vida. É isso. Porque tudo isso, quando a gente olha, parece desmentir a justiça de Deus, não é? Oh Deus, mas o que é isso? Como assim? O senhor não está sendo... O senhor podia dar uma reavaliada aí, nesse livro meu aí, da minha vida, né? Como se Deus estivesse agindo com parcialidade ou por capricho, para alguns e para outros. E é por isso que toda reencarnação tem um objetivo. Primeiro, missão. Segundo, expiação. E as provas. Toda prova é uma expiação, mas nem toda expiação é uma prova. E no capítulo diante, causas atuais das aflições, nos diz, se é punido naquilo que pecou. Está no Evangelho. Mas esse punido, gente, é no sentido, não é de punição, será jogado no fogo do inferno, no fogo eterno do inferno, né? O fogo é eterno, o sofrimento não. A punição é segundo o que você prejudicou, o que você tirou de outrem. Por exemplo, na época da remota, ali do século 17, 16, 15, onde tinha os duelos, né? Um habilidoso esgrimista, aquele que tem habilidade com a esgrima, com a espada, o que ele fazia? Ele assediava a mulheres de muitos ali naquela região. E aqueles maridos, os homens daquelas mulheres, para defender a sua honra, chamava aquela pessoa em duelo. Mas que injustiça, né? O cara ia assediar a mulher e ainda duelava com o marido. E na hora do duelo ele era muito habilidoso e ainda matava o marido. E assim fez por várias consequências, várias vezes. Numa reencarnação vindoura, Deus coloca ele como médico cirurgião.
em que agora não utilizaria mais a esgrima, mas utilizaria-se do bisturi para curar e salvar vidas. É assim que funciona. Quando a gente lembra da obra 2000 anos, Públio Lentulus, senador romano, mandava para os circos romanos para dizimar aquelas almas, ou queimados, ou pelos leões dos circos romanos. Na obra 50 anos depois, olha só, de senador, ele reencarna como escravo. E onde que ele foi morto? Nos circos romanos, como escravos, devorado pelas feras. Alexandre, isso aí era aquele negócio de pagar imposto, né? Classe alta e média, não é? Hã? Isso aí era aquele coisa da classe alta e classe média, né? Não. Isso aqui, estou falando da justiça da reencarnação. Ah, sim, você está falando coisa aí. Eu falei do esgrimista, né? Dos duelos. Não era para pagar imposto, não. É porque ele assediava as mulheres dos outros e depois o marido indo defender a sua honra, esgrimava com ele, claro, não tinha habilidade, morria, ou era por tiro, ou era por espada. É isso. Então, gente, a gente vai analisando que as nossas existências têm esse caráter, dessa justiça da reencarnação. O estudo de hoje, para mim, é uma compreensão para me trazer para a minha existência do Alexandre aqui, como cada um deve fazer com a sua. E é por isso que aqui, ó, nessa obra Pensamento e Vida de Emmanuel, o tempo já está exaurindo, para a gente finalizar, onde Emmanuel nos traz aqui, na lição 11, o berço. Olha que interessante que Emmanuel nos traz. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior, com a soma de realizações, que nem sempre são aquelas que deveríamos efetuar. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno. Então modela o inferno da consciência, para que eu desperte a necessidade de voltar à matéria, de querer voltar e de aceitar essa imposição de Deus. Retomamos assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores. Olha que lindo isso aqui, gente. Retomamos assim, através do berço, onde eu nasci, a família que eu estou, o contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos que contraímos. É desta maneira que comumente renascemos na terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para este fim a essência genética. Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali está a genética da nossa reencarnação. Não é só fisiológico, é espiritual, atraindo aqueles a quais eu tenho ainda reparações a fazer. Nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades. E é por isso que muitos de nós, como se diz, às vezes excluímos a família, às vezes não queremos, não entendemos, brigamos e articulamos tantas questões íntimas relacionadas à família. Da família. Vou dar um exemplo simples. Grupo de WhatsApp da família. Quantos de nós já não quisemos sair, né? Agora eu saio. Agora eu pica a bula. Não pica não, gente. Fica ali. Aguenta. Trabalha. Porque é com aqueles ali. Tá aqui, ó. Gente, o tempo encerrou. Eu particularmente, gostei demais. Porque se você pegar no Livro dos Espíritos, intitulado Justiça da Reencarnação, só tem uma pergunta. Uma pergunta só que Kardec faz em relação à justiça da reencarnação.
Em que se fundamenta o dogma, ou seja, o princípio da reencarnação? Na justiça de Deus. Em que se fundamenta o princípio da reencarnação? Na justiça de Deus. Muito obrigado a todos vocês. E eu espero que estejamos assim, bem tranquilos quanto à nossa reencarnação. A nossa bendita reencarnação. Muito obrigado a todos. A prece? Vamos fazer a prece. Vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo o Mestre amado Jesus, que deu essa condição maravilhosa de estar reencarnados. Que bênção estar reencarnado nesse corpo físico, nessa família, nesse trabalho que eu executo, com as redes sociais que eu articulo, com os amigos, com aqueles vinculados espiritualmente, ou seja, enfim, tudo que me norteia. Muito obrigado, Jesus, porque foi colocando um a um para que exercesse a tua misericórdia, o teu amor e a tua sublime justiça. Obrigado por nos trazer aqui no Maria Lobato, receber o amparo espiritual dos mentores da casa, os amigos espirituais falando aos meus ouvidos íntimos acerca desse aprendizado de hoje. Sim, compreendemos a tua lição do Evangelho e a luz da tua sabedoria divina. Muito obrigado, Jesus. Nos conduza pós esse trabalho maravilhoso e abençoado para os nossos lares daqueles às quais estamos intimamente e espiritualmente ligados. E que a luz de Jesus seja conosco, hoje e agora e por todo sempre. Que assim seja.